Olá, meu nome é Maria Antônia e hoje eu vou apresentar três importantes satélites de observação da Terra, que é o Landsat, o Cibers 4A e o Sentinel-2. A gente vai explorar um pouco as características técnicas de cada um e, o mais importante, como eles são aplicados na prática para monitoramento e proteger o nosso ambiente. Antes da gente mergulhar nos detalhes, a gente precisa entender um pouco o contexto. O Landsat, que é esse primeiro que eu coloquei, ele é americano. Ele é fruto da parceria entre a NASA e o SGS. Já o Cibers 4A, ele é uma conquista da parceria entre o Brasil e a China. Ele é gerenciado pelo INEP e o Sentinel-2, ele é um europeu que faz parte do ambicioso programa Copernicus da ESA. E juntos eles formam uma rede crucial de monitoramento global. Agora o próximo que a gente vai ver, agora a gente vai começar falando sobre cada um deles separadamente. O Landsat, ele foi lançado em 2021. Ele é o mais recente de um programa que começou nos anos 70, sendo nossa memória de longo prazo para as transformações do planeta. E o seu objetivo principal é dar continuidade a esse monitoramento, fornecendo dados consistentes para estudar a mudança na cobertura florestal, saúde da agricultura, recursos hídricos e muito mais. Ele é equipado com dois sensores. O OLI 2, que captura a luz do visível até o infravermelho de ondas curtas em 9 bandas, e o TIRS 2, que mede o calor capturando dados em 2 bandas térmicas. Agora, nas especificações que importam para quem usa as imagens. A sua resolução espacial é de 30 metros para as bandas multiespectrais. Isso significa que cada pixel representa uma área de 30 por 30 metros no chão. A sua resolução temporal é de 16 dias, ou seja, ele revisita o mesmo local a cada 16 dias. Uma grande vantagem é que a sua resolução radiométrica é de 14 bits. Isso permite que ele distinga mais de 16 mil níveis de brilho, captando diferenças sutis. Cada cena cobre uma área generosa de 185 por 180 km, e os dados eles são distribuídos no formato GeoTIFF. A calibração é rigorosa, garantindo que os dados de hoje sejam comparáveis com os de décadas atrás. Aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho como é ele na prática. E eu vou citar um exemplo concreto de um artigo científico, que é esse que eu mostrei, que eu deixei o nome aí na tela, que é o monitoramento dos impactos de rompimento de uma barragem de rejeitos usando imagens do Landsat e do Sentinel-2. E ele foi publicado na revista de Geociência, de boa qualificação. A sua aplicação explicada o estudo utilizou do Landsat para monitorar o desastre da barragem de Brumadinho. A série temporal do Landsat permitiu aos pesquisadores mapear a extensão inicial da lama dos rejeitos. Ele monitorou também a dispersão desses sedimentos no rio ao longo do tempo. E a longo prazo, ele avaliou a lenta recuperação da vegetação na área afetada. A alta resolução radiométrica e a longa história do programa foram essenciais para essas análises, mostrando o impacto duradouro do desastre. Agora, passando para o outro satélite, que é o Cibers 4A, ele foi lançado em 2019. E este satélite, como eu já tinha falado, ele é uma parceria estratégica entre o Brasil e a China. Seu foco é muito específico. Ele fornece dados para monitorar o nosso território. Ele carrega 3 câmeras principais, que essas 3 que eu coloquei aí nos slides. A MUX
multiespectral para imagens de detalhe, a WPM, que tem uma banda pancromática de alta resolução, e a WFI, que é a estrela satélite, que tem um campo de visada extremamente largo. Agora um pouco da sua capacidade. A resolução... Peraí. A sua resolução espacial varia. A WPM tem um modo pancromático de 2 metros e a MUX imageia em 8 metros. O grande destaque é a resolução temporal do sensor WFI. Ele tem uma resolução incrível de 5 dias. Isso é possível porque ele enxerga uma faixa de 686 km de uma vez. As imagens também são distribuídas no formato do GeoTIFF e a sua calibração é feita pelo INMEP, garantindo a qualidade dos dados para a comunidade brasileira. Então, eu pulei esse slide, mas meu notebook é um pouco ruim, então eu não consegui voltar. Mas agora que a gente vai entrar nesse slide agora, que é saber como o Cibers ajuda o Brasil. O artigo que eu escolhi foi Análise da dinâmica do uso de cobertura da Terra na Amazônia com a imagem do Cibers 4A. E a aplicação explicada é que esse trabalho utilizou justamente o sensor WFI com sua revisita de 5 dias para mapear a dinâmica do uso e cobertura do solo na Amazônia. A rapidez com que se obtém a imagem é crucial em regiões com muita nuvem e o estudo pôde identificar com agilidade áreas de desmatamento recente, diferenciar entre pastagens, agricultura e floresta preservada e acompanhar a velocidade da transformação do território. Isso fornece dados vitais para os órgãos de fiscalização e para as políticas públicas de conservação. O próximo e último satélite que eu vou falar é o Sentinel-9, que é a máquina de imageamento da Europa. Diferente de outros, ele não é um satélite, mas uma constelação de 2 satélites idênticos, o 2A e o 2B. Perdão se essa foto estiver errada, aqui eu não consegui achar outra imagem que ficasse bom. E o objetivo dessa constelação é fornecer imagens de alta resolução temporal para o programa Copernicus, focando em serviços operacionais como alerta de inundação, monitoramento de colheitas e gestão florestais. Seu sensor principal é o MSI, um verdadeiro canivete suíço espectral. As capacidades dessa constelação são impressionantes. Ele tem uma resolução espacial que é muito versátil, com bandas de 10, 20 e 60 metros. Este é seu grande trunfo. Com 2 satélites, ele revista o mesmo local a cada 5 dias e, em algumas latitudes, até a cada 3 a 4 dias. Isso é muito revolucionário. Ele possui 13 bandas no total, incluindo bandas específicas para analisar a saúde da vegetação. As imagens cobrem uma faixa de 290 km. Agora, falando um pouco da aplicação dele, o artigo escolhido foi o monitoramento da erosão costeira usando dados multitemporais do Sentinel-2, que foi publicado em uma revista internacional como a Remote Sensing. E um pouco da sua aplicação é que esse artigo ele utilizou uma série temporal densa do Sentinel para medir a erosão costeira. Como a costa muda constantemente, um satélite que tira foto a cada 16 dias pode perder eventos críticos. Como o Sentinel-2, os pesquisadores puderam pegar imagens limpas entre um período nublado e outro. Eles também puderam criar uma linha do tempo muito detalhada de posição da linha da costa. Eles também pode calcular taxas anuais de erosão com muita precisão.
E essas informações são cruciais para prever risco e planejar o uso sustentável do litoral. Agora, para a gente já entrar na conclusão, é que o Landsat é a nossa memória de longo prazo. A sua força está na constância e na alta qualidade radiométrica, ideal para estudos que precisam comparar dados de 2020 com os de 1990. O Cibers 4A é o nosso olho estratégico, com o sensor Wi-Fi de revisita rápida, é a ferramenta perfeita para monitorar um país continental como o Brasil, quase em tempo real. E o Sentinel-2 é a máquina de alta velocidade. Sua constelação fornece imagens frequentes e detalhadas, perfeitas para capturar a dinâmica rápida da Terra. Então é isso, pessoal. Obrigado por ficar até aqui. Me desculpa se eu falei algo errado ou se eu coloquei alguma imagem errada, mas é que como a gente não entende muito do assunto, então fica um pouco difícil da gente identificar quais imagens realmente são certas, mas eu tentei o máximo fazer para ficar bom, para ficar interessante, para ficar didático. Então é isso, muito obrigado, professor também. Até mais.